Olá, senhoras e senhores, vocês não querem nada, hein? Então, pessoal, tô aqui hoje para poder resolver alguns exercícios de máquinas térmicas. Conteúdo esse assim que cai bastante no Enem e é um conteúdo que é difícil a gente achar alguns exercícios resolvidos na internet, uma questão mais bem elaborada, uma coisa de Enem. Então decidi resolver essa lista de exercício para que ela possa de algum modo aí contribuir para vocês. Então, basicamente, partimos aqui para os nossos exercícios focados no Enem. São exercícios de Enem focado para quem tem interesse em fazer Enem. Então, chega de enrolação, vamos para os nossos exercícios aqui de preparação aí para nossa provinha do Enem aí que já está chegando. Então, vamos lá. Galera, a gente tem aqui uma questão que é o seguinte, essa questão número 1 aqui do Enem, que ela diz: um motor só pode realizar trabalhos se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Até aí, beleza? Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. Até aqui, beleza, né, galera? A gente está lendo o enunciado dessa questão, bem tranquilo, um enunciado afirmativo e correto. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a liberação de calor dentro do motor ser impossível. E aqui, galera, a gente já entra no ponto-chave dessa questão, né? E aqui a gente pode até destacar esse cara aqui, ó. Esse termo aqui, impossível. Porque, galera, a liberação de calor dentro do motor ser impossível é ilógico por si só. O motor ele funciona exatamente porque tem liberação de calor ali dentro, tem realização de calor ali dentro, e isso se transforma em trabalho. Então tem que ter calor ali. A gente não pode dizer jamais que é impossível ter trabalho ali dentro. Então, essa letra A aqui a gente já arrisca ela. Vamos para a nossa letra B. Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Galera, uma coisa que a gente tem que ter noção nessas questões de máquinas térmicas é que esses termos do tipo incontrolável, impossível, a gente tem que sempre ler com calma. Mas principalmente esse incontrolável aqui, não existe nada no motor que é incontrolável. Se tem algo no motor que está sendo incontrolável, é porque esse motor tem algum problema, algum defeito que deve ser resolvido. O motor que funciona normalmente, ele não tem nada incontrolável. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é riscar esse nosso incontrolável, e a gente sabe que essa questão está errada, porque, por exemplo, a realização de trabalho pelo motor ser incontrolável, na verdade, o piloto, o motorista daquele carro, o caminhão, ele consegue controlar isso freando. Conforme ele freia ou acelera, ele está controlando isso. Então a gente jamais pode dizer que é incontrolável. Vamos para a nossa letra C. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Opa, beleza. Agora a gente tem uma palavra aqui impossível de novo, que são sempre palavras que a gente deve ter atenção. Mas nesse caso aqui, a conversão integral de calor em trabalho ser impossível é verdade. A gente não tem nenhuma máquina térmica que vá ser 100% eficiente, né? A gente vai até ver isso em outras questões, mas a gente consegue perceber isso aqui que é impossível uma máquina térmica converter todo o seu calor em trabalho. Então, de fato, essa nossa questão aqui, né? Posso até mudar a cor aqui, botar um verdinho aí, porque essa nossa letra aqui é a correta. Beleza? E, e aí, o que vale lembrar aqui é o seguinte: vamos continuar lendo aqui porque a gente está aqui para aprender, né? Para estudar a questão. Se fosse no Enem, a gente vendo uma questão tão óbvia assim, já podia meter o pé. Mas vamos ler a nossa letra D aqui. Transformação de energia térmica em cinética ser impossível. Galera, isso aqui a gente sabe que não faz sentido pelas próprias leis da termodinâmica, né? A gente tem as fórmulas da termodinâmica que dizem que isso daqui é possível. Então, de novo, essa palavra impossível aqui que tornou essa nossa letra aqui errada, né? Então, vamos lá. Utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável.
De novo, galera, a gente não pode dizer que algo no motor é incontrolável. Ele pode estar incontrolável, como eu disse anteriormente, por algum problema, mas a gente não pode dizer que é incontrolável. Então, essa palavra aqui já tornou a nossa questão errada. Mas assim, galera, vale ressaltar aqui que essa questão, né, ela é uma questão assim bem conceitual, né? Vamos marcar a nossa alternativa correta aqui, letra C. Vou marcar até circulando aqui, que a gente consegue ver que é a C que a gente marcou. Então, vale ressaltar, galera, que essa questão é bem teórica, né? E isso é um ponto interessante. Essas questões de máquina térmica geralmente são questões mais teóricas, questões mais conceituais. Não se tem muito exercício braçal ou de fazer muita conta nas questões de termodinâmica. Dado esse fato, a gente vai para a nossa questão número 2 aqui, que é uma questão da AFA, mas assim, o estilo dessa questão ele é bem o estilo do Enem. Por isso que mesmo ela sendo uma questão que caiu na AFA, eu trouxe ela para cá por ela ter bem esse estilo do Enem, de verdadeiro, falso e tudo. E ela trabalha os conceitos de máquina térmica aqui, como vocês vão ver, de uma forma muito interessante. Ele pega conceitos ali nas próprias leis e tudo mais, então ele é muito interessante. Vamos ler esse nosso problema aqui. Com relação às máquinas térmicas e à segunda lei da termodinâmica, analise as proposições a seguir. Primeira proposição. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia térmica, com consequente realização de trabalho. Galera, essa questão está muito errada. Na verdade, o que acontece numa máquina térmica, a essência de uma máquina térmica é transformar calor, né, converter calor, que a gente pode chamar de energia térmica, em trabalho. Essa é a essência do funcionamento de uma máquina térmica e não converter energia mecânica em energia térmica. Não faz nem muito sentido, né? Porque talvez até o contrário poderia fazer um pouco de sentido, converter energia térmica em energia mecânica, não sei. Mas de fato o que acontece no motor ele pega ali o calor, né? Como eu disse, que a gente pode chamar de uma energia térmica em trabalho. Que aí é aquela realização do movimento, né, de um carro, de um caminhão ou de qualquer outro objeto. Então, o que a gente pode concluir dessa questão aqui é que ela tá, vamos colocar o nosso xizinho aqui, vamos pegar o nosso vermelho aqui de novo, pegar o nosso vermelho, vale destacar aqui então que essa questão ela tá errada. Vamos para a nossa letra B. O enunciado da segunda lei da termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser forçado por um agente externo, como é o caso do refrigerador. Gente, perfeita essa questão aqui, né? Corretíssima, sim. Eu não tenho nem muito o que acrescentar, porque como é um enunciado afirmativo, ele já meio que dá a resposta. Mas o que vale complementar aqui é que na segunda lei da termodinâmica, a gente tem uma relação ali de trabalho que a gente vai ter sempre um corpo que está mais quente que o outro, e quando a gente coloca esses corpos próximos, esses corpos em contato, a gente vai ter uma transferência do mais quente para o mais frio. E por que essa transferência acontece? Porque no corpo mais quente a gente tem as moléculas ali que estão agitadas, em choque, e essas moléculas entram em contato com o corpo mais frio, que tem as moléculas mais firmes, e esse choque ele vai fazendo as moléculas também do corpo mais frio entrarem em movimento até que isso tende ao equilíbrio. Aqui é um ponto interessante também. Então a energia sempre vai do corpo mais quente para o mais frio, e depois de um certo tempo isso entra em equilíbrio térmico. Beleza? Então, essa nossa questão aqui, essa nossa número 2 aqui é uma questão que está corretíssima. Esse meu símbolo de correto aqui ficou bem ruimzinho, né? Corretíssima. Agora a gente vai aí para a nossa número 3. É possível construir uma máquina térmica que, operando em transformações cíclicas, tem um único efeito transformar completamente trabalho a energia térmica de uma fonte quente. Galera, aqui o nosso erro dessa questão, ele consiste, vamos lá, trocar de cor aqui de novo. Vamos para o nosso vermelho aí.
Então, aqui o erro dessa questão ele vai consistir em quê? Nesse nosso, completamente aqui. Primeiro é nesse completamente, né? É possível transformar uma máquina é possível construir uma máquina térmica operando em transformações cíclicas, tem um único efeito de transformar completamente em trabalho a energia térmica. Galera, a gente tem que entender uma coisa, em máquinas térmicas, nenhuma máquina térmica tem 100% de eficiência. Vale a gente lembrar isso, a gente vai ver isso em outras questões também, mas assim, já vale até a pena eu destacar isso aqui, né? Porque essa nossa questão aqui ela vai estar errada e o ponto que qualifica essa nossa questão como errada, a gente pode pensar aqui numa máquina lá que opera, uma máquina qualquer, ela vai ser sempre menor ou igual que uma máquina operando no ciclo de Carnot, que vai ser sempre menor que 100. Vai ser sempre ali menor que 100%. Então, eu vou até voltar aqui para escrever menorzinho aqui, para caber tudo mais bonitinho. E vai ser sempre menor que 100%. Então, galera, essa nossa máquina aqui, a gente não pode dizer que ela consegue converter completamente, né? Porque converter completamente equivaleria a converter esse nosso 100% aqui. E a gente sabe que isso não acontece nem nas máquinas ideais, que são os nossos ciclos de Carnot. Beleza? Então vamos aí para a nossa próxima questão, que a gente vai ter a letra 4 aqui. É a nossa próxima afirmação. Nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. E aí, galera, foi o que a gente acabou de dizer aqui, né? Uma máquina térmica qualquer, ela vai ser sempre menor ou igual que uma máquina operando ali no ciclo de Carnot. E aí vale ressaltar, né, um destaque aqui que a questão faz que é interessante, é que a máquina térmica no ciclo de Carnot ela funciona com duas temperaturas. Então, essa afirmativa está corretíssima, né? Não tem nem muito que o acrescentar aqui. A afirmação aqui ela está corretíssima. E aí agora a gente já achou a resposta correta dessa nossa questão, né? A resposta correta aí para essa nossa questão vai ser a nossa letra D aqui, ó. E eu tampei o número 1 ali. Deixa eu apagar aqui e escrever aqui para não tampar. Então, a gente vai ter o nosso número 1 ali, que vai ser a nossa questão 2 e 4. Beleza? Então, basicamente é isso. Essas são duas questões mais teóricas, né? Mas que agregam muito para esses conceitos de máquinas térmicas. Beleza, galera? Agora, a gente vai aqui para uma questão que é o seguinte. Essa questão que eu vou resolver com vocês agora, ela é uma questão assim mais braçal. É uma questão que a gente vai ter que fazer conta e tudo. E é até por isso que eu trouxe ela, né? Porque como a maioria das questões nesse estilo aqui de máquinas térmicas tende a ser mais conceitual, ter uma questão teórica aí, uma questão braçal aí, que a gente faça algumas continhas, é interessante, né? Então vamos lá. Uma máquina térmica que trabalha entre as temperaturas 27 graus Celsius e 327 graus Celsius possui 80% de rendimento ideal para uma máquina térmica. Se essa máquina recebe 1000 joules da fonte quente, qual é o trabalho realizado por ela? Galera, vamos lá. Aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse estilo de questão é a gente fazer uma conversão de graus Celsius já ia falar graus Kelvins aqui, que na verdade é um erro grotesco. A gente tem que fazer a conversão de graus Celsius para Kelvin, e aí a gente tem que lembrar, né, a formulinha para esse tipo de conversão, que a gente vai ter lá, um T, a temperatura em Kelvin, ela é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, a gente tem ali aquele primeiro ali que é o 27. Então, a gente vai ter uma temperatura em Kelvin aqui primeiro de
27 mais 273, que vai ser igual a 300, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 300 kelvins. E aí, agora, a gente vai fazer aquele segundo valor ali, que a gente também vai chamar de temperatura em Kelvin. Vai ser igual a 327 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 600 Kelvin. Até aí, tranquilo, né, galera? Então, até agora a gente encontrou esses dois valores aqui. Encontramos esses dois valores aqui. E esses valores são fundamentais para quê? Porque para a gente trabalhar com máquinas térmicas, a gente tem que trabalhar em Kelvin. Então, fica mais interessante trabalhando nessa unidade de medida. Beleza? Então, agora a gente tem que partir propriamente para os nossos cálculos, né? A gente tem lá a nossa formulinha que ela diz que no ciclo de Carnot ideal, vou deixar um izinho aqui de ideal, ele tem que ser igual a 1 menos, a gente pode chamar aqui de T quente dividido, na verdade, peraí, escrevi errado aqui. Na verdade é T frio sobre T quente. Beleza? Essa é basicamente a nossa fórmula aí no ciclo de Carnot que a gente deve utilizar. E aí, galera, eu prefiro... Tem muita gente que escreve temperatura 2 dividido por temperatura 1. No entanto, eu prefiro utilizar essa nomenclatura porque ela fica mais intuitiva. Quem que vai ser a temperatura fria nesse nosso sistema aqui? Ficou explícito, né? Bom, pelo menos para mim está explícito que a nossa temperatura aqui, a gente vai ter lá, ó, vai ter um NCI, vai ser igual a 1 menos, quem é o T frio? É a menor das temperaturas aqui, né? O 300. Então, a gente coloca aqui 300 dividido, quem é o T quente? A maior das temperaturas aqui, né? 600. Beleza. Até aqui tranquilo. Chegamos aqui na nossa questão. Aí agora a gente pode simplificar esse cara. Não é cortar. Né? Esse termo aí, cortar, ele não existe. Nós não estamos pegando a tesoura e passando aqui. É simplificar. E aí, a gente simplificando esse cara, a gente tem um 3 sobre 6, que a gente também consegue aí simplificar. Consegue fazer uma simplificação aqui pelo próprio 3 mesmo. Pelo próprio 3 mesmo, aqui também, né? E aí, a gente vai ter que esse cara aqui vai ser igual a 1 menos... Aqui a gente vai ter 3 dividido para 3 dá 1. E 6 dividido para 3 dá 2. Então, a gente vai ter 1 meio aqui, né? 1 dividido para 2. Até aqui, tranquilo, né, galera? Só que aí, a gente pode até reescrever esse cara aqui, né? A resposta desse cara aqui, que vai ser o próprio meio, né? 0,5. E aí, agora vale lembrar, né, galera, que esse 0,5 que a gente encontrou aqui, ele é uma resposta, né? Ele é uma resposta. Ele é a resposta do ciclo de Carnot ideal funcionando, né? A essas temperaturas dadas aqui. A gente encontrou esse meio aí. Só que agora a gente precisa utilizar o ciclo aí, né? Funcionando. É um ciclo real agora. Por que que é um ciclo real? Porque agora a gente quer saber com esse rendimento aqui, ó, esse rendimento de 80%. Então, a gente vai ter aqui 80%
que multiplica quem que a gente encontrou ali? O nosso 0,5. E aí esse cara aí, aquele 80, a gente pode escrever como 0,8, né, galera? Mas aí a gente pode pensar o seguinte aqui também, né? No final das contas, esse cara aqui, eu vou até reescrever tudo aqui agora, porque esse cara aqui, né, galera? Acho que a gente consegue fazer esse tipo de conta aí direto, né? A gente vai ter que esse cara aqui, ele vai ser 0,4, né? A gente vai ter que esse cara aqui, ele vai ser um 0,4, né? Até aí, tranquilo. E aí, vamos circular esse cara aqui. Espera aí, vamos voltar aqui. E aí, a gente já tem que circular esse cara aqui. E aí, eu vou circular isso aqui até de outra cor. Porque esse cara aqui, ele é muito importante, galera. Esse valor aqui, ele é muito importante. Por que que ele é muito importante? Para o nosso próximo passo. Esse cara aqui é muito importante para o nosso próximo passo. Então, galera, basicamente, agora que a gente encontrou esse cara aqui, né? A gente vai fazer o quê? A gente tem que partir para a nossa última etapa, né? Nossa última formulinha aí. Qual vai ser a nossa última formulinha aí? A gente vai pegar esse mesmo N aqui das máquinas térmicas, só que agora a gente tem que esse N é igual ao trabalho. Esse meu T aqui não está muito um T de trabalho, que o T de trabalho ele é um T lá do sigma, né? Uma letra grega. De trabalho vezes quem? Vezes esse, na verdade é vezes Q, né? Vezes Q. Quem é o Q aqui? O Q é o calor, né? O Q é o calor do nosso sistema. E aí, quem que é o calor do nosso sistema? O calor do nosso sistema foi dado aqui em cima, né? 1000 joules. Se essa máquina recebe 1000 joules da fonte quente. Então agora, galera, a gente vai ter aqui que esse cara ele vai ser igual a 0,4, né? Esse cara aqui é igual a 0,4, que é igual ao trabalho, que é quem a gente quer descobrir, vezes o 1000. E aí, para terminar essa questãozinha aqui, a gente vai ter que o trabalho vai ser igual, tá do lado de cá, multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, e aí a gente vai ter que esse cara aqui é igual a quem? É igual a 400, né? Então, galera, basicamente é nisso aí que vai consistir essa nossa questão, essa nossa terceira questãozinha aí que a gente fez, beleza? Vou circular de verde aqui para não parecer que a questão ficou com duas respostas, né? Então, basicamente, esse cara aqui é quem de fato a gente queria achar no nosso problema, né? Agora a gente já achou aí. Beleza? Então, basicamente é isso, essa nossa questão. Agora, galera, a gente vai para essa nossa outra questãozinha aqui, ó. A nossa questãozinha aqui, ó. Questão 5 ali, ó. Tá com o número 5, mas na verdade é a questão 4, né? Então, vamos lá para nossa questãozinha aí. Vai para cá. E galera, era para vocês verem se vocês estavam prestando atenção aí, né? Esse nosso cara aqui, ó, galera, na verdade, ele tem uma unidade de medida, né? E a unidade de medida para trabalho a gente sabe muito bem que é joule, né? Então faltou a nossa unidade de medida aqui. Peço perdão aí, mas vamos continuar para nossa
Questão número 5. Beleza? A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, pode ser tomado alguns cuidados operacionais. Distribuir os alimentos nas Aí, vamos lá. Qual é a primeira coisa aí que a gente pode fazer? Distribuir os alimentos na prateleira, deixando espaço vazio entre elas. O que ocorre é a circulação do ar frio para baixo e o do quente para cima. Então, galera, essa afirmação aqui ela está corretíssima, né? Como que a gente pode observar isso na realidade? É só olhar para a geladeirinha lá da nossa vozinha, né? Talvez hoje a nossa avó já está mais tecnológica, né? Mas a avó aí mais raiz, ela vai ter aquela geladeira que tem uma grade, né? Você tem os produtos ali em cima, mas ela é uma geladeira com grades, né? As geladeiras mais modernas já são fechadas, as mais antigas têm grade. E essa grade é exatamente para acontecer esse processo aqui de circulação do ar quente com ar frio. A gente sabe muito bem que o ar frio ele é mais denso que o ar quente, então ele tende a descer, e o ar quente é menos denso, então ele tende a ficar por cima. Então essa nossa questão aqui, galera, eu vou fazer de preto mesmo, vou deixar o nosso afirmativo de preto aqui mesmo, mas a gente sabe que essa questão está correta. Aí vamos lá. Manter as paredes do congelador com camadas bem espessas de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. Galera, essa questão aqui tá erradíssima, né? Por que ela tá erradíssima, Jacone? Porque a gente sabe muito bem, galera, que o gelo ele é um péssimo condutor de calor. Então a gente jamais pode falar que a gente deve manter a nossa geladeira lá congelado com espessas camadas de gelo para aumentar a troca de calor. Jamais a gente pode falar isso. Isso vai, pelo contrário, vai piorar a nossa troca de calor. Então já vamos colocar um erradinho aqui, em muita enrolação, porque a gente está na cara que isso está errado, né? E aí vamos por último. Limpar o radiador, a grade na parte de trás, periodicamente, para que a gordura e a poeira que nela se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. E aí, galera, isso aqui é a mais pura verdade, né? Você aí que tem aquela geladeirinha da sua avó, que às vezes você deixou seu uniforme molhado para ir pro colégio, esqueceu de limpar, e você vai lá atrás da geladeira, coloca ele lá. Cara, não faz isso, velho. Ainda mais se você cobriu uma parte muito grande dessa geladeira lá atrás, você pode acabar estragando ela, porque ali é onde está saindo esse ar quente da geladeira. Então é ótimo para secar nossas roupinhas, né, quando a gente está com pressa, mas infelizmente isso estraga a nossa geladeira. Então essa questão está corretíssima. A gente deve manter sempre limpa a grade de trás para não acumular gordura e poeira. Mas assim, vale lembrar que essa gordura e poeira, no final das contas, só se for uma quantidade muito grande que vai atrapalhar. Mas um que poderia ser um problema aqui talvez seria uma toalha ou algo do tipo que a gente colocasse ali atrás, impedindo bastante mesmo a circulação de ar. Então a gente sabe que essa questão aqui está corretíssima. E aí, baseado na 1 e na 3 como as corretas, a gente já pode vir aqui, ó, e marcar quem? A nossa letra D aqui, ó. Galera, não tá entrando aqui a minha letra D não, mas eu vou deixar esse tracinho aqui, ó. Então a nossa letra D que vai ser a nossa correta. Beleza? Agora vamos aí para nossa última questãozinha. Olá, galera. Então, graças aos nossos recursos aí benéficos aí da edição, estamos aqui de novo magicamente com a questão já aparecendo aí na nossa tela, né? Nossa última questão aí de máquinas térmicas. Então vamos lá. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão-volume. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, e aqui eu já vou começar a destacar os termos-chave, onde ele diz, 2 das quais são adiabáticas. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas com a injeção do combustível no final. E aí, beleza, galera. O que ele quer dizer aqui, então, né? Já vamos começar aí a entender essa nossa questão, né? Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, para a gente fazer esse destaque. Vamos tentar pensar aí o que seria esse adiabático. As nossas etapas adiabáticas vão ser essas duas etapas aqui, ó.
Aí você pode se perguntar, né? Ué, Igor, mas por que que essas duas são as etapas aí adiabáticas? Essas duas aqui são as etapas que a gente tem aí adiabáticas, porque elas são iguais e tem que ter duas etapas adiabáticas, então só como essas duas são iguais são elas? Você poderia pensar assim. Mas na verdade, como a gente tem um gráfico aqui de pressão e volume, a gente vai ter que o nosso calor vai ser constante nesses dois casos aqui. Por que que o nosso calor vai ser constante nesses dois casos? Primeiro, vale ressaltar que adiabático significa calor constante. E o nosso calor vai ser constante nesses dois casos aqui. Talvez, né, galera, o que ajude um pouco a visualizar isso, não sei se para vocês, mas pelo menos assim, para mim, me ajuda a visualizar, é tentar pensar aí, ó, nesses caras aqui, ó, voltar para minha caneta laranja aqui, que a gente tem que pensar naqueles ciclos que a gente tem passando aqui, ó. A gente tem essa reta aqui, tem essa daqui, tem essa daqui, tem essa daqui. Então, assim, quando você tenta pensar nesses ciclos aqui térmicos, talvez, eu não sei, pelo menos para mim, fica mais fácil de visualizar essa questão do nosso calor constante. E aí, vamos lá, chega de enrolação, vamos para nossa questão aí. A gente já tem aqui, a gente já pode ver de cara. No ciclo diesel, o calor é absorvido. Então ele está perguntando quando o nosso calor é absorvido. Galera, o calor só vai ser absorvido. Não tem como o calor ser absorvido nesse ciclo AB, porque ele é o ciclo adiabático. Então, como que ele está absorvendo o calor se o calor permanece constante? Então, não pode ser esse cara. O AB não pode. Aqui a gente viu que já tem o AB de novo. Então não pode. No outro aqui tem o CD, que é a nossa outra adiabática, né? Então a gente já viu que não pode. E aqui a gente tem o nosso adiabático de novo. Então assim, só por eliminação você já consegue fazer essa questão. Mas vale ressaltar que, dado que essa última aqui vai ser a nossa alternativa correta, a gente também vale a pena pensar um pouco do porquê ela está correta, né? E aí vai ser o nosso ciclo BC, pois representa expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva. Então, galera, vale a gente observar aqui o seguinte, isobárica, esse nosso termo aqui, isobárica, ele é a mesma coisa que pressão constante. A gente está vendo que aqui é um gráfico de pressão e a pressão se mantém constante, então esse cara é uma isobárica. E o que ele está querendo dizer aqui, ó, pois representa a expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho. A gente sabe que todas as máquinas térmicas elas transformam calor em trabalho, então até aqui tranquilo, e a temperatura se eleva. De novo, né, galera? Tentem pensar naquelas nossas linhas aqui, ó. Cada linha que está em cima da outra, ela está sendo maior, né? Então, não sei, talvez essas linhas façam vocês conseguirem entender, talvez essas elevações, essas questões de se manter constante. Então, assim, galera, basicamente com isso que a gente viu aqui, a gente já consegue responder a nossa questão. Então, a gente vai ter aqui que a nossa alternativa correta vai ser a letra E. Beleza? Então, assim, decidi resolver aí com vocês 5 questões de máquinas térmicas, porque é um conteúdo que cai aí com uma certa frequência no Enem, na parte de física. Não são questões complexas, mas são questões bem conceituais. Às vezes você esquece um simples termo desse de isobárica, você esquece que isobárica é pressão constante, você já não consegue resolver a questão. Então vale a pena estudar esses conceitos de máquinas térmicas para resolver essas questões que vocês viram que não tem nada de monstruoso no Enem. Então, basicamente é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Se ajudei, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu! Falou!